Josué 15, 13. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Enaquias, Cesai, a irmã, e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado de Kiriat Sefer. Calebe disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar a Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao seu pai. Assim ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: o que você quer? Diz: quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fonte de águas. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aleluia. Quantos querem fontes inferiores e fontes superiores aqui? Amém? Nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus quando nós desejamos só as fontes inferiores, só as coisas aqui da terra. Irmãos, o que habilitou Axa a pedir para o pai fontes de águas? Fontes de águas naquele tempo era raríssimo. Ninguém tinha. Pedir uma fonte de água era pedir algo praticamente impossível. E Axa vai para o pai Calebe e diz: o Senhor me deu terras no Negueb, as terras são boas, mas eu preciso de fontes porque as terras são secas. Tem muitos crentes vivendo na terra seca, sem saber que pode pedir fontes, e que o pai pode te dar fontes inferiores e fontes superiores. Ele pode te dar bênçãos terrestres e bênçãos celestiais também. O que habilitou Axa a pedir uma coisa tão linda dessa para o pai? Aqui, irmãos, eu quero falar um pouco sobre pedir. Esses dias eu estava em casa e eu liguei a televisão, estava assistindo um programa evangélico na televisão, e o pregador começou a dizer o seguinte: você tem que determinar, você tem que exigir, determina, exige. Irmãos, me deu depressão. Eu desliguei a televisão, fui para a cama dormir, eu fui chocado. Falei: meu Deus, como é que esse cara fala uma heresia, uma asneira desse tamanho? Irmãos, não existe uma palavra no grego, no original, no Novo Testamento, que diz que você tem que exigir. Ah, porque eu sou filho do rei, eu sou isso aqui, então eu tenho que exigir, eu tenho que pedir, eu tenho que determinar. Irmãos, nós somos criação, e Ele é o Criador. A criação não exige, a criação não determina, a criação pede. E a palavra no grego, a palavra de pedir no grego é aiteo, não é a palavra exigir ou determinar. Não determina nada, tu pede. Aiteo, eu peço. Porque se Deus não é teu mordomo, Deus não é teu empregado, Deus não é teu servente. Não é assim, eu mando e Deus obedece. Se Deus passar a me obedecer, Ele perde a soberania dele. E quando o Axa desce do cavalo, ela pede para o pai, ela pede. A palavra pedir. Pedir com humildade. Você não chega, quando você vai pedir uma coisa, você não chega por cima exigindo. Você chega, como é que você pede um empréstimo no banco? Chega no gerente e fala: eu determino que você põe dinheiro na minha conta agora. Tu vai tomar uma cajadada do guarda lá da porta. Porque você não determina, você não exige nada. Crente não tem direito. O nosso direito, irmãos, é pedir. E Axa foi pedir ao pai uma fonte de água. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz, no capítulo 5 de Mateus, que a nossa oração deve ser de acordo com a vontade do Pai. Que seja feita a vontade do Pai. Então você escreve o seu pedido e entrega para o rei, que é Jesus, e ele vai te responder segundo a sua humildade, segundo o seu quebrantamento, como você chega diante do seu pai. E Axa chegou diante de Calebe, bem humilde mesmo, irmão. Chegou por baixo, chegou pedindo, desceu do jumento, fez toda aquela coisa das mulheres em obediência e submissão, pai. Então eu quero falar de Axa. Eu quero falar sobre 2 aspectos da vida de Axa, 2 aspectos. O nome dela, literalmente, quer dizer tornozeleira, tornozelo forte. E a outra coisa do nome de Axa é um outro significado, que quer dizer dominadora de serpentes.
É sobre essas duas coisas que eu quero bater aqui, não bater em você, bater aqui na palavra, até que você entenda. Eu não vim aqui para bater em ninguém, amém? Mas duas coisas aqui na vida de Axa que habilitou ela e pedir uma coisa para o pai, e ela ganhou. O que nos habilita? O que faz o pai mover a nosso favor? O que faz o pai a mover a meu favor e me dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero? Axa, tornozelo forte, dominadora de serpentes. Veja bem, Axa nasceu e viveu no deserto. Ela nunca viu uma cidade. A água era raríssima. Então ela é uma menina que nasceu no deserto, cresceu no deserto, tinha todos os desejos e as vontades que tem todas as meninas, as adolescentes, cresceu sem ir no shopping center, cresceu sem fazer chapinha, cresceu sem shampoo, sem desodorante, sem fazer a unha. Imagina como que era a Axa. Mas eu acho que ela era uma mulher bonita, porque toda mulher que serve a Deus é bonita. Toda mulher que serve a Deus é formosa. Amém? Não adianta fazer chapinha, não adianta fazer a unha, passar, ir lá comprar aquele monte de perfume e não faz uma oração para ninguém, não canta nada na igreja, não adora. Também tem uma beleza que não adianta nada. Mas eu creio que Axa era uma mulher bonita. E quando Axa nasce no deserto, irmãos, quando Axa nasceu, ela nasceu exatamente quando o povo de Deus murmurou no deserto. E Deus mandou aquela praga de serpentes. Axa nasceu no deserto, no meio de uma praga de serpentes. E ela era a única criança que não foi picada. Ela era a única criança que venceu o diabo no deserto. Ela tinha algo de Deus, uma unção, uma graça sobre a vida dela. Eu creio aqui que Caleb, quando ela nasceu, Caleb fez uma tornozeleira para ela. E soltou Axa no meio da serpente, porque o DNA de Caleb, eu quero falar um pouco sobre isso, o DNA do pai era um DNA de alguém que tinha um relacionamento sério com Deus. O DNA de Caleb era um DNA de conquistador, de um homem que não se dobrava, que não voltava atrás, que não desistia e que sabia criar os filhos. Se você é um dominador de serpentes, se você aprendeu a andar no deserto e dominar o diabo, dominar o pecado e dominar a carne, tu pode chegar diante do pai e dizer, eu quero fontes de água, pai. E ele vai te dar, porque ele sabe o teu DNA. Eu peço e não recebo, eu peço e não recebo, mas peraí. Não recebe por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus faz acepção de pessoas? Por que Deus dá para aquele e não dá para o outro? Por que Deus dá para mim e não dá para você? Você acha que Deus, antes da fundação do mundo, determinou, eu vou abençoar esse, aquele, mas aquele eu não vou abençoar? Deus não é assim. Irmão, tu já nasceu com o selo da bênção. A única coisa que tu precisa aprender é dominar a carne e a serpente no deserto. E eu fico imaginando o Axa com uma tornozeleira que Caleb fez, e todo mundo cercando as crianças, não sai, e cobra para todo lado, e serpente para todo lado, e Axa brincando na rua, irmãos, porque ela tinha liberdade de dominar a serpente. E Jesus te deu a autoridade para pisar na serpente. Quem que recebe as fontes inferiores e as fontes superiores? Quem? Domina a serpente. Sai para lá, Satanás. Eu creio que ela tinha uma tornozeleira e a cobra vinha e ela... Sou filha de Caleb, o conquistador, aquele homem que não se dobra. E eu creio que Deus já preparou isso para você, minha irmã, meu irmão. Deus já preparou uma tornozeleira com o sangue de Jesus. Deus já preparou para você a vitória e uma unção, uma graça tão grande que você pode pisar a serpente sim, você pode pisar o diabo sim, você pode vencer o pecado sim, você pode ser santo sim. E quando você pisa, Deus te deu um tornozelo forte, Deus te deu a capacidade de andar sobre a serpente. E Axa era dominadora de serpente. Tornozelo forte, calçado os pés com a palavra de Deus. Quão formoso sobre os montes são os pés dos que anunciam boas novas. Sabe, irmãos, quando a serpente olhava no deserto, ela via marcas de sandálias.
De todo mundo a serpente sabia atrás de quem que ela ia. Mas as marcas que Axa deixava era uma axa de uma tornozeleira. E a serpente sabe quem tem a tornozeleira. E a serpente não tem poder, pode atacar, mas vai ser inútil. Pode morder a tornozeleira, mas o veneno não vai entrar. Pode atacar, mas você vai vencer, você vai vencer. Deus te gerou para vencer, meu irmão. Não te gerou para ficar na frente da televisão. Eu determino, e não acontece nada. Tem que aprender a dominar serpentes. Tornozeleira, pisa. Gênesis 3,15, Deus dá a primeira profecia sobre isso. Ele fala, porém inimizade entre ti e a mulher, falando para o Satanás. Eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Você vai morder o calcanhar dela, mas ele vai te pisar a tua cabeça. O máximo que o diabo pode atacar é o calcanhar, porque ele não alcança a tua cabeça, porque a tua cabeça pertence a Jesus. Porém, inimizade entre ti e a serpente. Sabe a visão que Axa tinha? Primeiro aqui, tornozeleira, tornozelo forte. Pode pisar, irmão, pode pisar no escorpião, pode pisar na serpente. Um dia chegou um rapaz para mim no supermercado, entrou um rapaz, falou assim para mim, gente, essa toalhinha aqui é daqui, ó, de Jardinópolis, ó, 2004. Falou para mim, pastor Márcio, e aí, tudo bem e tal? Pastor, um rapaz assim, petulante. Se ele usasse aquela impetulância para ganhar almas, eu tinha ganhado uns 500. Pastor Márcio, e me abraçou, aquela festa toda. Ô, meu irmão, tu precisa ir na minha igreja para tu ser revelado. Falei, é mesmo? Falou, tem um pastor lá. Falei, meu irmão, fala para o teu pastor que eu agradeço de coração. Ele chegou atrasado, eu já fui revelado 2000 anos atrás. Como assim? Já fui revelado na palavra. Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Como é que ele vai me tirar lá? Que revelação que eu preciso, irmãos. Estou assentado com Cristo e só aqui no cabelo. Só no tornozelo. Oh. Eva, irmãos, olha só. O que Deus nos ensina sobre Axa é tremendo. Tem tudo aqui sobre Axa. Namoro, noivado, casamento, tem tudo aqui. É um texto completo para pregar muitos dias. Eva, era só ela e o Adão. E o Adão era perfeito. Bonitão, barriga de tanquinho, aquela coisa assim. Parar o trem, da mulherada fala, vixe, meu Deus. Bonitão, lindão. Era o cara perdeu. Foi o cara que Deus criou, meu. E Eva, estava lá só os dois. Irmãos, olha, não tinha iPad, não tinha iPod, não tinha internet, não tinha vizinho, não tinha celular, não tinha BBB, não tinha nem sogra. Eva era lindona também. Eu acho que Eva foi a mulher mais linda que Deus fez no mundo. Tá os dois ali, irmão, só os dois, de manhã, de tarde, de noite, vai vir aqui, sabe? Coisando coisinha toda hora, aquelas coisas lindas e maravilhosas que Deus fez. E a serpente entrou no paraíso. E olha aqui. A serpente dominou Eva no paraíso. E Axa dominou a serpente no deserto. Não adianta viver no paraíso se você não está dominando a serpente. Não adianta ter tudo se você não consegue dominar os seus impulsos, os seus pecados, as suas serpentes, os seus ataques, as suas tentações. Então não adianta ter um Adão, barriga de tanquinho, lindão, bonitão, cheirosão, que não prestou nem para guardar o jardim, porque a serpente entrou. E Deus falou para ele, cuida do jardim, guarda. Ele tinha que só cuidar do jardim, não cuidou. Então não adianta ter um monte de coisa, casa com piscina, carro do não sei o quê. Irmãos, eu fui numa igreja na Inglaterra. Meu Deus. Well Church. Jesus, o estacionamento, Porsche, 0. Ferrari, 0.
Honda, assim. Quando o meu cunhado, meu primo, chegou com aquele carro dele, meu irmão, para na rua, não entra no estacionamento. Coisa linda, assim. Senta na igreja, irmão, um sonho. Eles são ligados ao Jesus Culture. As músicas que eles cantam lá, cantam nessa igreja na Inglaterra. Tudo lindo, maravilhoso. Eu entrei no gabinete do pastor, eu fiquei assim, eu acho que aqui, depois daqui já é o céu, porque eu nunca imaginei que tivesse um lugar tão lindo daquele. No final da igreja, assim, tem um cemitério. Toda igreja antigona lá tem um cemitério. Eles enterram lá, aqui está o fundador da igreja, o pastor fulano e tal. Um murinho baixinho, ninguém mexe, né? Lá não tem macumbeiro para estourar túmulo. E eu pensei, tudo isso aqui, ó, se não dominar o pecado, não serve para nada. Eva tinha tudo no paraíso e foi dominada pela serpente. Axa! Nunca viu uma chapinha. Tinha sonhos de meninas como vocês têm. Num deserto, não tinha uma árvore para esconder debaixo de uma sombra, não tinha nada. Não tinha nada. Mas dominou a serpente. Querido, escuta isso aqui, põe isso, escreve no teu coração. Não importa o lugar que você esteja, Deus te criou para dominar a serpente. Deus te levantou para dominar a serpente. A visão que Axa tinha, a visão que ela tinha no deserto, era tremendo. Sabe por quê? É a visão que nós devemos ter. Se você quer conquistar as fontes superiores, as fontes inferiores, você tem que ver como Axa via. Axa se recusava a ver o que todo mundo via. Vou repetir. Axa se recusava a ver como todo mundo via. Todo mundo via serpente. Ela viu um tapete cor-de-rosa. Olha, a Bíblia diz, irmãos, assim, olha. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, a Bíblia diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas então conhecereis plenamente da mesma forma como sou conhecido. Ou o que a Bíblia está dizendo aqui. O que você está vendo na tua vida, a tragédia que você está passando, a dificuldade que você está vivendo, não é a imagem real daquilo que a Bíblia diz que é. Mas eu estou vendo, pastor, sim, claro, é verdade, mas não é toda a imagem. Porque a Bíblia diz que nós estamos vendo como um espelho obscuro. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu vou orar com alguém doente, num hospital, eu chego numa cama lá, no leito do hospital, eu vou orar para aquela pessoa, ela está ali. Está, às vezes, entubado com um monte de coisa lá, aquele monte de coisa enfiado no nariz, né? Aquela maquininha, aquele negócio tudo. Mas quando eu entro no hospital, eu não quero ver o que está todo mundo vendo, eu quero ver além disso, porque eu estou vendo obscuramente. E eu fui orar com uma mulher no hospital, e ela estava mal mesmo, mal. O médico não tinha dado muita esperança. Mas quando eu olhei nela, eu comecei a ver ela em pé, trabalhando em casa, se alegrando com os filhos. Eu imaginei ela cantando louvores. E eu vou orar para a pessoa, mas eu não vejo o que a pessoa está vendo. Eu não vejo o que a medicina vê. Eu vejo como a Axa vê. Eu posso não ver a sua situação como você está vendo, porque isso é uma imagem distorcida. Se eu mudo a minha imagem do que eu penso de mim, eu posso mudar quem eu sou, sabia? Se você tem uma imagem que você é miserável, você é pobre, você tem o pior emprego, que você nunca vai melhorar, assim você vai ser. Olha o que diz Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Imagem. Muda a imagem, muda tudo. Muda a imagem, muda tudo. Então eu nunca tinha viajado para fora, só aqui nos países aqui perto do Brasil, mas eu sempre me via viajando. Eu sempre me via viajando. E viajei mesmo, a gente não parava em casa. E
Eu gastei quase um par de tênis. Todo dia nós estamos na rua andando, e pega ônibus, pega metrô, e erra, volta aqui, volta lá, sabe? E quando você, assim, ninguém, esse pessoal na Inglaterra não para muito para te ajudar, não. Eles são hipereducados. Hipereducados. Você vai no supermercado, você passa a sua compra, não tem ninguém te vigiando, não tem polícia, não tem nada. Ninguém rouba nada de ninguém. Eu cheguei na casa do Peterson, eles andam de bike, lá todo mundo tem bike. E o Peterson deixou as bikes para fora. Eu falei, cara, mas vão guardar a bike. Ele falou, não, fica sossegado, mano. Eu falei, meu, mas os caras vão roubar. Ele falou, fica sossegado, mano. E não é que ninguém roubou? Eu levantava de noite aqui, preocupado, eu chegava no vitrô, olhava assim, porque é um sobradinho, né? Para ver, falava, nossa, tá lá ainda. Eu deitava na cama. Pessoas educadíssimas, assim. Uma coisa que eu gostei muito, as pessoas esbarram em você, elas falam, sorry. Tá tudo bem, ninguém briga. Vou inventar um trem desse. O supermercado metiu o carro aí no pé da mulher. Sorry, ela viu, welcome. Falei, caramba, a mulher não apelou. Vou inventar um trem desse no Brasil, vai acabar esse negócio de morte. Né? Porque você tem que ver a imagem de você prosperando. A imagem de você sendo abençoado. E não a imagem que você vê de você. Iaxa não via como todo mundo via. E Caleb não via como todo mundo via. Vê as coisas como a Bíblia diz que as coisas são. E não como o mundo diz que as coisas são. Muda a sua visão de ver as coisas. Entendeu? Muda a sua visão de ver as coisas. Estava numa igreja pequena, pobrezinha, uma salinha. E eu passava na Via Norte, eu via aquele terreno, eu levantava a mão, eu profetizava. E eu já via a igreja lá, eu via a construção. E eu fiz a construção, levei para o engenheiro. Ele falou, mas já está tudo pronto. Eu falei, Deus me deu. Não se contente com o que você vê. Amém? Vamos correr aqui. A Iaxa cresce, tal, eles entram na terra prometida, passou aquela fase da serpente, passou aquilo tudo. Iaxa doida para casar. Aqui não tem ninguém doido para casar não, né? Aqui tem alguém doido para casar, não? Todo lugar tem. Mas é interessante, quando assentou, Caleb foi lá, expulsou os gigantes que tinha na terra, Deus deu Hebron para Caleb, tá, aquele negócio todo, e Iaxa falou, agora eu vou casar, agora eu caso. Naquela época, irmãos, a mulher... Quando a mulher era pedida em casamento, o noivo tinha que dar um dote. Então dava um carneiro, dava um camelo, dava um cavalo, dava alguma coisa, às vezes 2, 3. Aí chega Caleb e fala assim, aquele que derrotar as cidades de Hebron, estava cheio de gigante, eu dou a minha filha Axa por mulher. A Axa falou assim, agora acho que nunca mais vou casar, porque quem que vai conquistar uma cidade? Vou ficar para titia. Esse dia foi engraçado. As meninas com 12, 13 anos estão desesperadas, acho que vão ficar para titia. Menino de 12 anos, a irmã pergunta para ela, está namorando? Falou, não, eu não estou namorando. Minha mãe não deixa eu namorar, eu estou só ficando. 12 anos, falei, Jesus, tem misericórdia dessa geração, eu não sei o que vai virar isso, não. Aí Caleb diz o seguinte, olha a minha filha, quem quiser casar com ela vai ter que conquistar uma cidade. E aí se levanta um garotão forte chamado Otoniel. Falou, eu vou. Eu quero a cidade e eu quero Axa. Irmãs, escuta isso aqui, você tem que ser desejada. O que Deus tem para você é um conquistador de cidade. Não é um Zé Mané, um Zé Ruela aí. Que para você Deus tem algo grande. Mas você tem que aprender a dominar serpente. Ser dominador de serpente. Então, curto, tornozeleira, serve para pisar em serpente. Ó, chuta que é macumba, velho. Apareceu preguiçoso, manda andar. Caleb não ia entregar a filha dele pro primeiro jaburu que aparecesse lá, não. Quer minha filha? Paga o preço. Irmão, quantos aqui tem filhos? Quanto vale a tua filha? Quanto vale a tua filha? Põe preço nela. Chega um jaburu na tua casa, sei lá, não tem nada contra não, irmão, fica em paz. Na igreja tem muito, sim. Aquele estilão, sabe?
Cueca lá no meio da bunda, assim. Não estuda, não trabalha, não sabe nada que é namorar. Meu irmão, tu vai trabalhar, toma vergonha na cara. Pra que você quer namorar se você não tem nem dinheiro, nem para tomar um picolé, rapaz? Tem que estudar. Caleb falou, a minha filha tem preço. Uma cidade. Se levantou Otoniel, primeiro juiz de Israel, irmãos. Olha só o camarada que Deus deu para Axa. Deus não tem qualquer coisa para você, não. Não tucunaré aí que vai chegando, não, meu irmão. Tem que se valorizar. Tem que se valorizar. Põe preço em você. Eu imagino as irmãs de Israel sentadas lá no grupo de comunhão, conversando, as irmãzinhas lá, todo mundo conversando, chega a Axa e senta no grupo, que é irmão de mulher, e aí começa lá, e aí, como é que foi? O seu dote? Ah, meu dote foi um camelo cego, mas tá bom, né? E o seu dote? O meu foi um cavalinho pangaré, ruimzinho, tadinho, mas tá bom, os meninos gostam dele. E o seu dote? Meu dote foi um cabrito meio cambeta, as pernas tortas, mas tá bom. E o seu dote, Axa? O meu dote foi uma cidade inteira. Quanto vale a tua filha? Quanto vale o teu filho? Quando a minha filha começou querer namorar, tinha dois rapazes que ela estava assim, com o coração meio inclinado, eles eram primos. Tinha um que era pilantra, mentiroso, enganador. O outro era estudioso, o outro era trabalhador. O outro, final de semana, todo mundo ia jogar bola, ele ia com o pai reformar as casas, ele ia pintar, trabalhar de pedreiro. E a minha filha, assim, ela conversava muito com a gente. E ela falou, ai pai, eu não sei e tal. O que eu faço? Eu falei, minha filha, fica mais feio mesmo. Mais feio. Porque o outro não tem caráter. Esses dias eu fiquei sabendo que sabe o que ele fez? A mãe dele juntou um dinheiro a vida inteira. A mãe dele, o pai abandonou eles, a mãe foi abandonada pelo marido. A mãe juntou um dinheirinho lá, uma poupancinha. E ele foi lá e roubou o dinheiro da mãe, 300 mil reais. Quanto vale a tua filha? O outro era meio narigudo, mas fez uma cirurgia, ficou com o nariz bonitinho, tirou o óculos. Eu estava com ele na Inglaterra agora. Sabe como que ele é tratado na Inglaterra? Onde ele chega? O Dr. Peterson, fazendo pós-doutorado na Inglaterra. Olha a minha filha, onde Deus levou essa menina. Minha netinha, 4 anos de idade, falando inglês com os cotovelos, assim, ó, fala inglês. Já até está esquecendo o português. Quanto vale a tua filha? Casa com mais feio, minha filha, mas tu vai ser honrada. Já morou nos Estados Unidos, já fez faculdade nos Estados Unidos, agora está morando na Inglaterra, está voltando para o Brasil, sabe? Você vai lá, você anda com ela, coisa linda. Quanto vale a tua família, irmão? Filha, quanto é que tu vale? Uma ficada? Como é que você fica? E depois vai pedir para o pai as fontes inferiores e as fontes superiores. Tu vai levar uma cajadada do anjo. Tu vai se dar mal. Axa, dominadora de serpentes. É algo lindo que Deus tem para a vida dela. Então, queridos, tornozeleira, olha, dominadora de serpente. É o que Deus tem para a tua vida nesses dias. É o que Deus tem para você. Sei não está tentando falar nem amém. Como é que Deus vai te dar as fontes? As fontes inferiores são os bens que a gente tem, carro, casa, essas coisas. As fontes superiores, irmãos, é o batismo no Espírito, é o orar em línguas, é adorar a Deus, é querer estar com Deus, é estar na presença de Deus. As fontes superiores, tem tanta gente fazendo fila para as fontes inferiores. Deus diz, mas eu tenho fontes superiores para você. Eu estou tão interessado nas fontes superiores. Aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero terminar. Ninguém vai dizer amém?
Alguns lugares dizem assim, amém. Então, eu vou repetir, vou te dar a chance. Então, eu quero terminar. Glória a Deus pela sua vida, viu? Olha, Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim. Eu vou ler para você. Só curte aí, pega para você essa palavra. Diz assim, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que ou você já parou para pensar nisso? Desenha o teu Otoniel, fala, Deus, eu quero um Otoniel assim, ó, juiz, domador, conquistador de cidade. Fala assim, eu quero uma Axa, aquela que não vai deixar ficar com ninguém, aquela que vai dominar a serpente, aquela que tem a tornozeleira forte, lavada e remida no sangue do cordeiro. Desenha, porque Deus pode te dar mais do que você pode pedir e mais do que você pode pensar. Faz assim com a mão, muito mais. Estica a mão assim. Se pegar na orelha que está na frente, você pede perdão. Fala assim para ele, sorry. Sorry. Faz assim, muito mais. Estica a mão assim, ó. Muito mais. Agora, fica com a mão esticada assim, muito mais. Tem pessoas que conseguem enxergar Deus até a mão. Aqui é o que eu vejo, o que eu posso pensar, que é meu limite, onde a minha mão está. Mas esse versículo diz que Deus pode ir além daquilo que eu vejo, do que eu posso pensar, do que eu posso pedir. Comece a enxergar além das suas mãos. Senhor, me dá olhos. Me dá fé. Sabe, quando Eliseu estava numa guerra com seu jovem, e ele olhou para... O jovem olhou para a terra, e ele viu os inimigos cercando, e ele falou para Eliseu, Eliseu, nós vamos morrer. E Eliseu orou e disse assim, Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa ver infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, ou daquilo que nós pedimos. E quando Deus abriu os olhos do Geazi, ele olhou para o céu, ele viu o exército de Deus, ele diz, glória a Deus. Eu quero que você exercite a sua fé, para conquistar muito mais do que você pode ver, pedir ou pensar, porque Ele tem poder para fazer isso. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Já encerrei. Teve um irmão, uma vez falou para mim assim, pastor, tira o passaporte. Eu falei, para quê? Tira o passaporte, Deus está mandando. Eu falei, tirei. Irmãos, eu tenho um convite para o Canadá agora. Chato, né? A irmã falou, vem para cá, fica na minha casa. Eu vou te levar nas montanhas de neve, tu vai esquiar. Eu falei, não, esquiar eu não vou não. O Schumacher já se arrebentou, tá? Eu não sei esquiar, mas eu vou. E eu tenho outro convite para os Estados Unidos agora. Você sabe onde Deus pode te levar? Você não precisa sair da igreja para Deus te levar longe. Fica de pé, nós vamos orar. Eu quero orar com você.